Graça e paz, 20º dia de oração por uma vida de obediência e fidelidade com Deus. Queridos, Deus é glorificado por meio da vida de Daniel. Esse é o tema da nossa meditação do dia de hoje. Quero ler com você um texto. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Daniel 6, do 24 ao 28. Queridos, antes de falar do decreto do rei que glorificou o Deus de Daniel, o versículo 24 apresenta algo cruel, que não foi somente condenação e morte daqueles que tramaram contra Daniel, mas também de suas esposas e dos seus filhos. O rei seguiu à risca a lei dos medos e dos persas, que dizia: por causa da culpa de um, todos os seus parentes devem perecer. Os reis persas eram conhecidos pela crueldade com que tratavam seus inimigos, e Dario não era exceção. Por isso mesmo condenou os que intentaram contra Daniel, assim como os membros de suas famílias. Essa ordem do rei poderia até ter sido pior caso Dario tivesse escolhido condenar os 120 sátrapas que na verdade conspiraram junto à maldade contra Daniel. O destino desses conspiradores nos faz pensar no cumprimento da promessa dada a Abraão quando Deus declarou: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Está registrado lá em Gênesis 12, versículo 3. Queridos, outro fato interessante que quero destacar nessa experiência e que ressalta o poder de Deus é que os leões não eram mansos, não estavam sem dentes, cansados ou saciados, como dizem alguns comentários liberais. Pois os condenados à cova depois de Daniel, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. O sábio disse: quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Provérbios 26, 27. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Também escrito em Provérbios 28, versículo 10. O autor aos Hebreus diz que, ainda que os pecadores não sejam julgados nesta vida presente, certamente eles o serão depois da morte, lá em Hebreus 9, 27. Quero salientar contigo aqui o primeiro ponto. Deus é glorificado por meio da vida de Daniel. O rei disse: eu faço um decreto, ou seja, uma pública declaração que não pode ser revogada, ou seja, aquela velha história, a palavra de rei não volta atrás. O rei louvou os muitos atributos de Deus e seu reino. O decreto declarou que o Deus dos hebreus era o Deus verdadeiro e vivo. Ao fazer isso, Dario se juntou a Nabucodonosor, dando testemunho público do poder e da glória do Deus vivo e verdadeiro. É evidente que o Deus onipotente poderia ter orquestrado situações para que Daniel não fosse jogado naquela cova. Mas ao permitir que ele entrasse na cova e saísse ileso, o Senhor recebeu grande glória. O que levou o rei Dario a crer no Deus dos hebreus foi a fidelidade de Daniel. Fidelidade de Daniel, notem aqui. Sua vida de oração diária, seu testemunho aberto, sua conduta. Apesar da ameaça à própria vida, Daniel continuou fazendo o que fazia, orando e adorando a Deus abertamente. Isso nos ensina que nós não podemos mandar ou os outros acreditarem em Deus, mas podemos encorajá-los a crer por meio do nosso testemunho de vida que deve e precisa refletir a nossa comunhão com Deus. Daniel nos ensina que Deus honra aqueles que o honram diante dos outros. As declarações do rei sobre o Deus dos hebreus revelam o testemunho de vida de Daniel sobre seu Deus. O rei Dario glorificou a Deus dizendo que ele é o Deus vivo, eterno, que seu reino não terá fim, que seu governo jamais acabará, que ele faz sinais e maravilhas nos céus como na terra. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova os livrou
do poder dos leões. Note, Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova dos leões. Aleluia, esse é o nosso Deus. O que as pessoas dizem sobre o seu Deus, meu amigo, meu querido? Será que elas estão honrando a Deus devido à sua integridade e fidelidade a Ele? Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, perdoe-me por muitas vezes não dar o devido testemunho acerca de Deus. Perdoe-me por não ser íntegro como Daniel foi. Mas, Senhor, eu te peço, me dá força e coragem para sempre me posicionar de acordo com a sua palavra. Quero honrar ao Senhor com meu testemunho de vida. Quero honrar ao Senhor sendo íntegro e fiel, independente das circunstâncias. Oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui é o pastor Luciano Serenado, pastor de educação religiosa da Igreja Batista Central do Correia, em mais um momento de devocional, de meditação diante de Deus e com você, meu querido irmão. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.